A terceira rodada da Champions League 25-26 acabou, mas veio recheada de goleadas. Ao todo, foram 71 gols. E se você gosta de futebol e quer saber tudo de melhor que aconteceu nessa rodada, seja bem-vindo ou bem-vinda. Tá começando o 11 Destaques, edição Champions League 25-26, terceira rodada. Vão ter muitas goleadas, então a ideia é tentar mencionar a maioria dos jogos, mas alguma coisa vai acabar ficando de fora. Começando pelo massacre do Barcelona, que venceu o Olympiacos por 6-1. E nesse jogo vamos ter destaque duplo. Primeiro, Fermín López, que cravou um hat-trick. Primeiro, ele aproveitou a sobra, depois a jogadaça do Yamal. Depois, um belo gol cortando para a perna esquerda. E por fim, um golaço. Depois da jogadaça de Rooney Bardigui, lá estava Fermín López para pegar de primeira e fazer naquele momento 5-1 para o Barça. E depois, mas não menos importante, Marcus Rashford brilhando mais uma vez pela Champions. Primeiro, ele sofreu o pênalti que resultou no terceiro gol do Barça. E no final do jogo, fez dois belos gols, os dois no canto do goleiro. E o último foi o que fechou a conta em 6-1. Mais uma goleada, dessa vez do Arsenal, que venceu o Atlético de Madrid por 4-0 no Emirates Stadium. Os 4 gols no segundo tempo, todos eles aconteceram no intervalo de 13 minutos. E o grande destaque vai para Gabriel Magalhães. Foi dele o gol que abriu o placar de cabeça depois do cruzamento do Rice. E para fechar a conta para o Arsenal, de novo, depois do cruzamento do Rice, Magalhães apareceu na segunda trave para dar assistência para Viktor Gyökeres, que fez 2 gols. E mais uma vez, um destaque rapidinho para Gabriel Martinelli, que fez um belíssimo gol depois da jogadaça do Lewis Skelly. O Bayer Leverkusen recebeu o PSG em casa e adivinhem só, foi atropelado. 7-2 para o Paris Saint-Germain, com destaque português em dose dupla, Vitinha e Nuno Mendes mais uma vez. Primeiro, Nuno Mendes cruzou na cabeça do pátio para fazer 1-0. O primeiro tempo foi uma loucura, cada um dos times teve um jogador expulso e terminou 4-1 para o Paris Saint-Germain. Na volta, Vitinha deu um belo passe para Nuno Mendes fazer o quinto. O próprio Nuno Mendes ainda ia dar um lindo lançamento para o Barcola servir o Dembélé. E para liquidar a conta, Vitinha pegou bem demais nesse chute de fora da área. Uma vitória gigantesca do PSG, que é o líder da fase de Liga da Champions. 3 jogos, 3 vitórias. O Borussia Dortmund foi até a casa do Copenhague e venceu por 4-2. O grande destaque fica com Félix Nmecha. Ele foi o responsável por abrir o placar com um golaço depois de uma bomba da entrada da área. Depois, para fazer o segundo, ele contou com desvio para tirar a chance de reação do goleiro Kotarski. Já o PSV recebeu na Holanda o Napoli e McTominay fez 2 gols, inclusive abrindo o placar. Mas não é ele o destaque, porque Dennis Mann também fez 2 gols, mas o time dele venceu por 6-2 o time de Nápoles. Os 2 gols foram pela direita, mas o segundo gol foi um golaço de perna esquerda. Em Bilbao, o Atlético venceu o Qarabag por 3-1 e o destaque vai para Gorka Guruzeta. Foi dele o gol de empate aos 40 minutos, depois de um belo lançamento de Haure Rizar. O navarro ainda fez um golaço, mas para garantir o destaque da rodada, Guruzeta girou bonito e de fora da área fez o terceiro gol do Bilbao. O Galatasaray venceu o Bodo Glimt por 3-1 em casa e nesse jogo vamos ter 2 destaques, um para cada lado. Pelo lado perdedor, Nikita Raikkonen. Dá para dizer que o goleirão do Bodo Glimt evitou que tivéssemos mais uma goleada essa rodada. Ao todo, foram 8 defesas, todas de chutes dentro da área. Mas infelizmente para ele, ele não conseguiu evitar os 2 primeiros gols do jogo. Os 2 de Victor Osimhen. Um logo no início, aos 3 minutos de jogo, num belo chute. E depois ele recebeu um presentaço do zagueiro para ampliar aos 33. No duelo dos Pássaros Vermelhos, se deu melhor o Liverpool, que venceu por 5-1 o Eintracht Frankfurt em pleno Deutsche Bank Park. O grande destaque dessa partida vai para Dominik Szoboszlai. Foi um belo jogo coletivo do Liverpool, então é até difícil escolher um destaque. Teve lei do ex do Hugo Ekitike, teve o Wirtz finalmente contribuindo para gol e dessa vez foram 2 assistências, mas o destaque fica com camisa 8 dos Reds, que deu assistência no jogo para o gol do Konaté no escanteio. E depois fechou a conta na goleada por 5-1 de virada para o Liverpool. Foi tanta coisa que aconteceu nessa rodada que, como eu disse antes, algumas coisas vão ter que ficar de fora. Teve a goleada do Bayern por 4-0, teve a goleada da Inter por 4-0, teve a vitória magra do Real Madrid sobre a Juventus por 1-0 e nesse jogo o 11 da rodada estava presente in loco.
Mas vamos pular direto para as menções honrosas dessa terceira rodada da Champions League. O pachequismo falou mais alto nessa rodada e eu separei aqui 2 jogadores para você e todo mundo fica de olho porque já estão e vão brilhar ainda mais na Champions League. Começando pela nem tão novidade assim, Estevão. No segundo pênalti sofrido pelo Chelsea no jogo, Enzo Fernandes, que é o batedor oficial, já tinha feito o seu para fazer 3-1 e permitiu que Estevão fizesse o seu primeiro gol na Champions League. Mais uma vez, ele é o jogador mais novo do Chelsea a marcar na Champions League e bateu com muita confiança. Golaço para ajudar o Chelsea na goleada por 5-1 contra o Ajax. A primeira vez que ele marcou na Champions League foi lá na primeira rodada contra o Kairat e na terceira rodada ele marcou de novo, dessa vez para dar a vitória para o Sporting contra o Marseille. Alisson Santos. O brasileiro Igor Paixão abriu o placar para o time francês com um golaço, mas o também brasileiro, ex-Vitória, entrou no segundo tempo e contou com desvio para vencer o goleiro Rulli e garantir a vitória do Sporting de virada por 2-1. Opa, antes de eu terminar esse vídeo cometendo uma injustiça, eu preciso mencionar a partidaça que fez Guilherme Vicario no confronto entre Mônaco e Tottenham. Ele é o primeiro jogador italiano da história do SofaScore, para quem não conhece, a receber uma nota 10. E ao todo foram 8 defesas, todas elas dentro da área, e ajudaram o Tottenham a conquistar um ponto fora de casa contra o Mônaco, porque se não fosse por ele, poderia ter saído mais uma goleada nessa rodada. Esses foram 11 destaques da terceira rodada da Champions League 25-26 e eu agradeço demais a você que assistiu até aqui. Siga e se inscreva no 11 da rodada e comenta aqui embaixo quem foi o grande destaque dessa terceira rodada. Até porque tem muito candidato. A Champions League volta no dia 4 de novembro e nós nos vemos lá. Até logo!